Olá, Fala Podcast, mais uma terça-feira, você já sabe, né? Tem episódio do Fala Podcast. Eu sou o Robinho, seja muito bem-vindo ao Fala Podcast. Thiago, seja muito bem-vindo também, né, Thiago? Tá, já estava aqui antes, né? Não precisa ser muito bem-vindo. Já tá, né? Da casa. Tamo junto, é isso. Olha só, hoje teremos aqui a doutora Márcia Alves. Vamos falar sobre direito previdenciário. Seja muito bem-vinda. Obrigada, tá? Robinho. Vamos trocar essa ideia bacana aí. Tem muito assunto pra gente conversar. Tem presentes aqui. Depois eu vou perguntar aqui pra você sobre esses livros, os presentes que você mandou aqui pra gente. E, doutora, seja bem-vinda. É um bate-papo, não é entrevista, é uma conversa. Tirar dúvidas. Algumas dúvidas eu tenho também. Uhum. Então, como eu sempre falo aqui, tá mais para uma mentoria do que para uma entrevista. É um bate-papo, tá bom? Certo. Seja muito bem-vinda. Doutora, eu vou começar querendo saber quanto tempo a senhora trabalha na área no direito e por que o direito previdenciário? Certo, Robinho. Inicialmente, eu quero agradecer o convite ao Dr. Tiago, agradecer você, Robinho, um prazer estar te conhecendo pessoalmente e trazer informação para o pessoal, Isso é bom, né? né? Muito bom, Formação é essencial, né? exatamente. E essa história da advocacia ou da profissão que a gente escolhe, também é importante falar porque a gente acaba ajudando as pessoas que ainda estão indecisas, né? A gente fala das nossas dificuldades, como aconteceu com cada um, e as pessoas vão também tendo ideias de como fazer. Né? Na verdade, eu entrei na faculdade em 2004, me formei em 2008 e advogo desde 2010. A faculdade não existia aqui na cidade, não tinha muito essa questão do EAD, né? Do ensino à distância, tinha um pouco de carência. E o direito previdenciário, ele já existia na minha vida, porque isso é do nosso cotidiano, né? A gente sempre tem uma avó, um avô, um parente, alguém que precisa. Ele realmente é do nosso dia a dia. Mas onde eu tive mais enfoque foi em 2017, né? Quando eu me aprofundei nos estudos do direito previdenciário. E agora, em 2022, eu deixei o escritório exclusivamente, né? 22 em diante, para o direito previdenciário. Você acha que é importante essa exclusividade para aquela área? Eu entendo que a exclusividade é interessante para o profissional, para nichar aquela área, né, de trabalho. Ele consegue se dedicar um pouco mais, se especializar e atuar. Então, eu entendo que o especialista é aquele que pratica ainda mais, porque a gente pega a teoria, a gente aplica, mas existe o dia a dia, as barreiras que a gente enfrenta perante o INSS, perante a justiça. Cada cliente tem um detalhe diferente na vida dele, né? Com relação à idade, à contribuição, aonde ele trabalhou, se o patrão contribuiu, se não contribuiu. Então, eu acho muito importante nichar, tanto para aquele cliente, né, que precisa do especialista, onde quer que seja, quanto para nós profissionais. Eu circulei aqui INSS. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É um benefício, correto? O INSS é a É instituição. a instituição, sim, Isso. perdão. Ó, desculpa a É a ignorância. Seguridade Social do Isso. nosso Brasil. Porém, a gente... Foi o que a senhora disse em relação aos parentes Uhum. que já tiveram problemas com o INSS. Eu cresci vendo isso aqui. Certo. Cresci vendo isso aqui. E depois eu até estou para perguntar o porquê eles dificultam tanto a vida da população. Mas vamos lá. Tá. Quando a pessoa deve procurar o INSS? Certo. Onde ela deve procurar? São vários benefícios que tem no INSS, Sim. tá? A Seguridade Social, ela é um conjunto de coisas, de informações, ou seja, não é só o ente público, né? As pessoas, os trabalhadores, as Sim. pessoas que contribuem, a dona de casa, ela também pode contribuir. Então, é um ato conjunto, é um ato contributivo, tanto da sociedade com o ente público. Entendi. Forma o INSS. Tem lá um fundo
né, para pagar as pessoas que contribuíram com a nossa sociedade. Já trabalharam, estão em uma certa idade, precisam se aposentar. Não é só a aposentadoria, são vários outros benefícios também. Vai entrar, né, os deficientes, os Sim. idosos, aí vem a categoria dos professores, as pessoas que vão aposentar por tempo de contribuição, os rurais, os pescadores, as aposentadorias especiais, são várias nuances. Entendi. E o que eu preciso conseguir aí para, por exemplo, conseguir um benefício de auxílio-doença? Certo. O auxílio-doença, vamos dizer que essa pessoa está trabalhando, tá? Porque benefício previdenciário tem vários detalhes. Eu posso ser um contribuinte individual autônomo, pagar a previdência, Sim. ter a minha incapacidade, por exemplo, eu sinto uma dor na coluna, certo? Eu sinto aquela dor na coluna num dia imediato e ela me paralisa naquele dia? Não, às vezes vem acontecendo e chega a data da incapacidade, que é o dia que eu vejo que eu não consigo mais trabalhar. Nesse dia, eu ligo para o INSS, o telefone é 135, telefone do INSS, agendo a minha perícia e eu vou chegar lá munido de uma certa documentação. Laudo médico, receita de medicamento. É importantíssimo provar que eu estou me tratando. Se eu vou para a perícia sem provar que eu estou fazendo uma fisioterapia, é visto com maus olhos, porque a pessoa, o auxílio-doença, ele é um benefício temporário. Se eu trabalho, eu preciso me afastar para cuidar da saúde para depois voltar. Então, eu preciso provar que eu estou me tratando, saber a questão da medicação, levar a documentação, o laudo, exames, não pode faltar, e também a prova do tratamento. Então, quem está trabalhando se afasta do trabalho com aquele atestado de 15 dias, quem é contribuinte autônomo também vai parar de trabalhar para pedir o benefício. O último detalhe importante sobre isso é que é muito visto pelo INSS qual é a sua função. Então, por exemplo, uma telefonista, o INSS vai tratar de um jeito, o porteiro de outro, o motorista de ônibus de outro, a enfermeira de outro. Tem essas nuances também no INSS. Interessante. Tá? E você disse que mesmo ele autônomo, ele consegue esse benefício? Ele consegue porque ele faz uma contribuição, tá? O código é 1163, 11% do salário mínimo, 155,32, se eu não me engano, o valor mensal. Um pedreiro, uma costureira, uma pessoa que ela pratica ali no dia a dia, mas ela não se preocupa em contribuir. Então, se ela contribuir, ela está segurada. Ou seja, se acontecer um sinistro, ela caiu, quebrou o braço. Ela já tinha ali uma doença, entre aspas, desculpa, porque aí já é termo médico, incubado, vamos dizer. E ela surgiu ao ponto de incapacitá-la. E aí ela vai procurar o INSS para pedir a perícia dela, né? Para pedir o benefício. Então, assim, mesmo desempregado, né, ou autônomo, desempregado não, um autônomo, ele consegue dar a entrada nesse benefício. Ele consegue. E aí eu vou falar, todo mundo fala uma chave, né? Uhum. O desempregado também O consegue. desempregado também? Consegue. No caso, se mesmo desempregado, ele consegue esse auxílio, Ele ele está assegurado? consegue, porque, por exemplo, o especialista que ele procurar vai ensinar para ele o que é o período de graça. O período de graça é o tempo que eu tenho depois que eu saio do emprego, ainda eu tenho um tempo para ter direito no INSS. Então, se eu dei baixa na minha carteira hoje, eu saí do emprego, tá? Eu pedi demissão. Eu tenho ainda 1 ano de graça no INSS. Ou seja, naquele 1 ano, se acontecer algum sinistro, eu tenho direito a benefício, direito a pedir o benefício, né? Direito ao benefício se for aprovado. Se eu sair do emprego e fui mandado embora, mas eu recebi o fundo de garantia, o seguro-desemprego, na minha última parcela do seguro-desemprego, eu ainda vou contar mais 2 anos de período de graça. E se, aí já é uma terceira hipótese, eu comprovar o desemprego involuntário, ou seja, eu quero trabalhar, mas não consigo, eu ainda ganho mais 1 ano. Então, tem uma possibilidade de 3 anos de período de graça, onde eu, desempregado, eu ainda posso requerer o benefício. Interessante. Isso não é de conhecimento da maioria, né? Conhecimento comum não é, Não né? é. Da E população. por que o INSS ele é tão difícil assim? Parece que joga literalmente contra aquela pessoa que está ali na necessidade. E
Tem muitas aprovações, mas também tem bastante negativas de benefício. E é conhecido mais pelas negativas. Negativas. Né? Acredito realmente que deva ter várias aprovações, porém, culturalmente é conhecido pelas reprovações. Reprovações. Se você perguntar para mim, Márcia, tem muita reprovação? Eu vou dizer que sim, e todos os brasileiros sabem, conhecem que tem uma certa dificuldade lá no INSS. Os problemas, nós advogados, seja em que área for, a pessoa já chega com um problema pronto, ele já chega com as provas. Aconteceu isso aqui comigo, foi injusto, eu me senti lesado, eu tive um dano, eu quero que você resolva para mim. E a gente vai ajudar, né, aquele cliente, no meu caso, segurado, a conseguir o benefício dele. Então, assim como tem aprovações, nós acabamos absorvendo apenas as negativas. Então, existe realmente uma quantidade muito grande. E aí eu vou me colocar no lugar do servidor. Tá? Se foi um auxílio-doença, que hoje chama benefício por incapacidade, né? Tem o temporário e o permanente, que é a invalidez. Se eu tiver dúvida, eu não vou aprovar aquele segurado. Se ele esqueceu algum documento, porque eu não posso atuar contra a instituição que eu trabalho. Também tem isso. Né? Tem isso. E também eles devem receber muita gente por má fé ali também, né? Tem condições de trabalhar e tá buscando se encostar. Por conta de alguns casos, acaba sendo mais apertado, mais ali, bem criterioso, essa questão de aprovação de benefício. Então, uma aposentadoria que está tudo certinho, está tudo redondinho, a pessoa contribuiu, tem carência, tem a idade, está tudo certinho, vai ser aprovado. Um auxílio-doença vai ter que analisar essas questões, porque se a pessoa fisicamente estiver com uma boa capacidade, eles fazem os testes, eles sabem de tudo lá dessas questões, se a pessoa está mentindo ou não, enfim. Eles vão analisar, então eles não vão jogar contra o próprio INSS, né? Porque no caso do servidor, ele estaria prevaricando se ele fizesse isso. Então, acaba tendo muita negativa. No caso, se o INSS negar aí o meu requerimento de benefício, né? Não quis me dar o benefício. Como que eu posso fazer? Certo. Quais medidas ali eu posso tomar? Bom, eu costumo dizer, negou, não guarda sua papelada numa gaveta. Não desiste do seu benefício. Porque é direito. Se a pessoa está doente, se a pessoa tem seus requisitos lá para aposentar, ela tem que ir adiante. Então, às vezes, a pessoa, por falta de conhecimento, eu ganhei o não do INSS. Se eu ganhei o não, é porque eu não tenho direito. E não é bem assim. Se for um auxílio-doença, eu posso esperar 30 dias e agendar novamente um benefício. Se, nesse caso ainda de auxílio-doença, posso fazer um recurso no INSS. Eu, como especialista, eu não recomendo. Por quê? Porque não tem uma segunda perícia na fase de recurso. Então, normalmente, é só aquele direito mesmo de recorrer, que é constitucional, e não muda a decisão. E a melhor opção, que é o que a gente faz na maioria dos casos, é fazer uma perícia judicial, né? A gente costuma dizer que há uma... Costuma não. O correto é dizer que ali há uma imparcialidade. Então, o perito vai avaliar as condições daquela pessoa e ver se o INSS errou ou se ele acertou em negar o benefício e conceder se o INSS errou a partir da justiça. Entendi. Nesse caso, bater lá no escritório da doutora Márcia. Pois é. Eu não posso ser antiética aqui e vou falar dos previdenciaristas em geral. No caso, então, o INSS negou o benefício, ainda tem como, através da justiça, Sim. buscar reverter essa situação. Sim, sempre ir adiante, sempre perguntar uma opinião, sempre ir no especialista, conversar com alguém que vai te indicar a avançar com esse pedido. E no caso, quais são os canais que eu tenho para falar com o INSS? INSS, tá. Os melhores canais, a pessoa vai sempre se reportar no telefone 135, que ela já consegue ligar do celular e também do telefone fixo, antes era só do fixo. E ela vai, na palma da mão dela, ela vai falar pelo celular dela, falar com o INSS através do aplicativo. Vai ter o login, que é o CPF dela, a senha, ela pode ir no próprio INSS, se ela não conseguir gerar essa senha pelo aplicativo, ela vai no INSS, aqui tem um atendimento, me parece, para a população mais humanizado, né, porque tem uma agência aqui diferenciada, e ela vai sempre atuar no aplicativo do INSS, porque quando ela liga para o 135 para falar com o INSS,
ela pede os serviços que o servidor do INSS vai fazer no mesmo sistema. O sistema é igual. Então, o aplicativo 135. O que seria o BPC Loas? O BPC é um benefício de prestação continuada, tá? Da Lei Orgânica de Assistência Social. Também é pelo INSS. INSS é a parte assistencial do nosso governo, só que ela está na pasta ali previdenciária, está na pasta do INSS. Essa pessoa, ela não precisa contribuir com o INSS para ter direito ao BPC Loas, tá? Sendo que a lei, ela coloca alguns requisitos. Por exemplo, a lei fala de uma questão que ela é bastante subjetiva, que é a miserabilidade. Então, como que eu vou dizer que há uma miserabilidade ou não? A gente trabalha com a questão da renda per capita. No INSS, 1/4 do salário mínimo. Na Justiça, pode ser metade do salário mínimo por cabeça naquela residência. Então, quem são essas pessoas? Os deficientes, qualquer idade, e as pessoas idosas, homem ou mulher, com 65 anos ou mais, tá? Então, se ela estiver dentro num quadro aí de baixa renda e com esses requisitos, pode ser que ela consiga o BPC Loas. E quantas pessoas eu posso ter aí na minha casa com esse benefício? O BPC Loas, ele é indistinto para a quantidade de pessoas. Você pode ter 10 pessoas. Por exemplo, eu tenho um caso lá de 2 irmãos que são especiais. Os 2 recebem. Às vezes já tem um idoso nessa mesma casa que fez 65 anos. Vai ser o 3º BPC nessa casa. Aí a esposa também completou 65 e eles são de miserabilidade. Também vai ser o 4º BPC nessa casa. Aí você vai falar assim para mim, Márcia, mas já tem 4 salários nessa casa, ainda assim se encaixa no assistencial? Se encaixa, porque ele não é considerado uma renda que vai computar nessa renda per capita. É um benefício da pessoa ali. Isso, assistencial. Tá? Ele não contribui, não é no critério não contributivo. Não é uma aposentadoria, tá? E tem uma renda mínima para ter direito ao BPC Loas? Se a pessoa tiver uma renda muito alta, ela não vai se encaixar no BPC, tá? E eu não falo nem só da renda. A Justiça fala do padrão de conforto. Se você não tem renda, tá? Você ficou desempregado, você é deficiente, e a sua casa é uma casa requintada. Mas eles fazem essa visita? A Justiça faz a visita, através do oficial de justiça. E nessa parte do cadastro único, ele é declaratório, tá? Não tem acontecido as visitas, tá? O CRAS pode fazer a visita também, né? Mas ele é declaratório, sob pena de responsabilidade, porque você não pode mentir para o ente público e tudo mais, né? Agora, a renda na família, ela tem que ser de 1/4 do salário mínimo por cabeça no INSS. Então, se tem lá uma família de 4 pessoas e só o marido ganha um salário mínimo, bateu esse 1/4. Pode, se o filho for deficiente, pode pedir o benefício no INSS. Não tem problema. Agora, o marido ganha R$2.000, R$3.000, não vai se encaixar no BPC. Entendi. Sobre o benefício, o BPC Loas para autistas, é possível ter esse benefício? Certo. Algumas pessoas não sabem, mas as crianças também possuem direitos no INSS, tá? Interessante. Ela não participa desse sistema contributivo, mas se ela estiver inserida numa família que tem esse contexto de pessoas de baixa renda, trabalhando com aquela questão da renda per capita, né, 1/4 do salário mínimo no INSS. Na Justiça isso pode ser um pouco relativizado. Tem também as questões se naquela família necessita, por exemplo, se essa pessoa necessita de fralda, medicamento especial, alimentação especial, cuidado dos maiores, essa renda ela pode ser relativizada. Essa pessoa, inclusive, né, para essa questão do autista, ela de fato ela tem que conversar com um especialista para ela entender quem é o grupo familiar. Por exemplo, tem o pai, a mãe, tem um irmão solteiro, tem um irmão casado desse autista e tá lá com a esposa na mesma casa. Ali dentro tem 2 grupos familiares diferentes. Então, se esse irmão que é casado está na mesma casa, a renda dele é muito alta, não importa. Vai contar o meu grupo familiar, tá? Não é o número de pessoas que tem na casa. Não é o número. A lei diz quem é o grupo familiar. Exato. Então, a gente consegue fazer uma separação. E aí, esse autista, ele é considerado uma pessoa, ele é
deficiente perante o INSS e ele precisa saber só se a família dele está encaixada nesse padrão de baixa renda, tá? E um outro detalhe, por exemplo, a pessoa que tem visão monocular vai ser trabalhada se aquela deficiência tem um impacto ali que faz com que ele tenha diferenciação com relação às demais pessoas. Por exemplo, eu já vi decisão de desembargador dizendo que ele só daria deficiência para visão monocular se fosse motorista de ônibus, piloto de avião e mais uma profissão lá. As outras ele não daria como deficiência. Agora, já o autista, não. O autista, ele tem essas barreiras sociais já comprovadas. Então, se ele tem o laudo de autista, a parte da deficiência já está comprovada. Ele vai ter que trabalhar com a questão da comprovação da renda familiar, se ele é de baixa renda ou não. Eu vou mudar agora de benefício. Tudo bem. Eu tô com a esposa grávida e ela trabalha informalmente. Uhum. E ela consegue a licença maternidade? Licença maternidade tem uma questão muito boa, tá? Às vezes a pessoa... a gente tem muito esse costume, né? De só trabalhar. A gente até pensa em conquistar nossas coisas e a gente esquece da previdência. E aí eu falo, ficou grávida, começa a pagar a previdência. Por quê? Qual que é a carência? Quanto tempo que eu preciso de pagar? Porque dependendo do mês que ela tiver na gestação, se ela não estava pagando, ela começa a pagar e ela consegue, tá? São quantos meses, mais ou menos? Então, para quem nunca pagou a previdência na vida, 10 meses. Ah, eu já paguei a previdência. A previdência. tem 9. Exato. Ah, para quem nunca pagou. Sim, aí tá que certo. entra a carência certa, igual o plano de saúde. Sim. E aí, vamos dizer que eu já paguei a previdência lá atrás, mais de um ano. Quando eu for voltar, eu só cumpro a metade da carência, 5 meses. Então, se o meu bebê nascer e eu já tiver pago os 5 meses antes dele nascer, eu vou ter direito ao auxílio maternidade. Então, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ali, descobriu que está grávida, pode pagar a previdência, vai ter direito ao auxílio maternidade. Legal. Tá? Mas caso não tenha nunca pagou, contribuído, aí ela não vai ser beneficiada. Aí não tem como ser beneficiada, começar a pagar na gestação. Que a conta não vai fechar. Sim. Né? Mas se ela já pagou lá atrás, ela reingressa no INSS. Ela aí, volta pagando a pagar. 5 meses... Vai ser suficiente. Mas, no caso, no mínimo de 1 ano. Quando ela pagou lá atrás, o mínimo é 1 ano. Mínimo 1 ano, isso. Entendi. O retroativo pode? Não, porque... O que seria o retroativo? Que o Thiago fez essa pergunta. Exato. É que o Thiago, ele é fera, ele tem de todas as áreas, ele é o fera do direito. E aí, o retroativo é você querer se beneficiar do INSS quando você não cumpriu com a sua prestação ali de pagar a sua contribuição e você, um exemplo, fiquei doente, vou pagar o INSS depois. Não vai dar certo, tem que ser antes. Então, o retroativo que ele fala é isso, é você estar calçado. Eu falo que é igual o seguro de carro. Bateu o carro, o seguro tem que estar pago. O seguro social é a mesma coisa. Se acontecer um sinistro com a minha saúde, o meu seguro social ele tem que estar pago. Agora eu vou para outro benefício. Um monte de benefício. Meu marido faleceu. Uhum. Eu posso pagar o INSS para ter direito à pensão por morte? Então, o que surgiu, né, no direito previdenciário... A pergunta aqui foi depois que o marido faleceu? Pode? Então, o que surgiu no direito previdenciário é a complementação. Eu não posso... É igual a gente estava falando do caso anterior, me beneficiar eu fui ausente, eu fui negligente, né? O marido dela trabalhou, ou era do lar, enfim. Só que ele foi negligente, ele não pagou. E aí ela não vai ter direito à pensão. Por quê? Porque ele não pagou a previdência. Mas se ele pagou a previdência de forma insuficiente, ou seja, naquele mês não completou com salário mínimo, ou foi o último mês dele no trabalho e a contribuição ficou menor, e a gente faz um cálculo para ver aquele tempo ali da qualidade de segurado, do período de graça, que isso também funciona para a pensionista saber se ela tem direito ou não, ela pode fazer o complemento. Agora, pagar no lugar do falecido, não. E no caso da pessoa que já tem a pensão por morte, né? Ou seja, já teve ali o marido ou a esposa o marido
que faleceu, mas deixou uma pensão. Essa pessoa, ela pode se casar de novo? Pode ser uma Ela dúvida. perde o benefício? Não Não perde. perde. Essa é uma dúvida bastante recorrente e as pessoas até não se casam, às vezes têm o desejo de casar e não se casam com medo de perder o benefício de pensão por morte. Então, a gente usa muito no direito o fato gerador. Então, o evento que aconteceu para gerar a pensão foi a morte do esposo anterior. O novo casamento nada tem a ver com essa pensão. Se, infelizmente, ela vier a perder novamente o esposo e essa aposentadoria do esposo que veio a falecer por último for mais vantajosa, ela vai optar. Ela não ganha as duas. Não. Ela vai optar por qual é, obviamente, qual é valor maior, né? O valor exato. Mas ela pode casar sem problema. No regime geral, que é o INSS, tá? Porque tem o regime próprio, que é do servidor público, tem da aposentadoria dos militares, aí cada um tem um regulamento. Exato, eu ia perguntar sobre isso. Porque eu tenho o exemplo da mãe de um amigo que foi exatamente isso. Ela recebia uma pensão do pai desse meu amigo, né? E a gente nem sabia, nem meu amigo sabia que ela já tinha um casamento depois disso. Certo. E teve algum problema na hora de receber essa pensão. Sim. Que ela teve que desfazer o casamento, certo. Enfim, foi alguma regra deles lá, alguma coisa assim. O casamento mais atual por conta... Para não perder. Para não perder. Mas acho que não foi nem do marido, não. Agora eu lembrei. Foi da mãe ou do pai dela. Foi da mãe ou do pai dela. Aí gerou um casamento, aí gerou a perda do benefício. Exato, aí ela teve que mostrar que não. Existem regulamentos próprios. E o INSS chama-se regime geral. E os outros são regulamentos próprios. Aí tem que olhar detalhadamente. Então, se a pessoa generalizar, eu posso casar. Se for pelo regime do INSS, pode. Sim, tá? Mas se tiver uma regra em outros, ela tem que estudar a regra daquele regime próprio. Entendi. Porque quando a senhora falou que poderia se casar, eu lembrei desse caso. Que foi militar. Né? Militar. No caso, não era nem do ex-marido, não. Era do para não pai perder a que dela. O pai deixou, né? Essas coisas. Porque gera uma dependência, né? Aí ela passa a ser dependente do marido que ela casou, não mais do pai. Não sei nem por que ela casou, porque ela nem ficou com esse rapaz, enfim, casos de família. Exato. No caso, uma pessoa do lar, ela pode pagar o INSS para ter direito ao benefício? Pode. Ela pode pagar, ela paga como facultativo, tá? A pessoa que trabalha no exterior pode pagar como facultativo também. E a pessoa que é do lar, ela paga. Então, as pessoas acham, não estou trabalhando fora, não posso pagar. Ou então, vou pagar como autônoma, mesmo estando em casa. Não, o correto é pagar como facultativo. Então, são os mesmos direitos. Se ela precisar de um auxílio-doença, se ela precisar de uma aposentadoria, mesmo sendo do lar, se ela precisar, não. Se ela atingir os requisitos, né? Porque precisar, todo mundo precisa, todo mundo paga para ter uma finalidade quando chegar à idade correta. Mas a pessoa que é do lar, ela pode pagar e pode ter os mesmos direitos do autônomo, da pessoa que trabalha com carteira assinada. E no caso da carteira de trabalho, se eu perder a carteira de trabalho, hoje em dia ainda está no digital, né? Certo. Mas a pessoa que tem lá a carteira física, ela perdeu, ela consegue se aposentar? Eu estou tirando isso também por um exemplo de um outro amigo que eu, há uns anos atrás, eu vi. Ele estava buscando comprovar que ele trabalhou... Até na emissora que eu trabalho hoje, ele trabalha em outra, mas ele tentando buscar lá que, não, eu trabalhei naquela emissora também. Certo. E ele não tinha esse documento. Não sei se ele achou, mas se eu perder, no caso de perder a carteira de trabalho, consigo se aposentar? O que as pessoas têm que analisar quando elas estão no emprego, que às vezes ela fica 10 anos no emprego e não dá uma olhadinha ali se realmente o patrão está contribuindo ou não. Tá? Exato, tem isso também. Existe um documento que ele é o mais importante dentro do INSS e é o mais importante também para o advogado para ajudar a pessoa a conseguir o benefício que ela precisa. Chama-se o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, para a gente é muito simples, mas às vezes a pessoa não sabe que existe esse documento. Então, todas as informações de trabalho, todas as contribuições que ela fez como autônomo, através do carnezinho, através da boleta, o que seja, essas informações estão lá, tá? E aí ela pode, através do CNIS, é importante também, quando perder a carteira, fazer um registro de ocorrência,
porque o INSS pode cobrar essa carteira, né? E aí usar dos outros documentos, conforme você falou, a carteira digital, ele pode ir lá na Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo, pegar um extrato das contribuições do Fundo de Garantia, isso também vai ajudar a comprovar algumas ações trabalhistas, testemunhas e assim por diante. Não há esperança para quem Há perdeu esperança, não se a carteira. desespere. Eu queria falar um pouco sobre o pescador, Sim. que a senhora destacou aqui, Uhum. e eu fiquei curioso. Poxa, por que falar especificamente do pescador? Uhum. Como é que funciona uma aposentadoria de um pescador? Certo. Porque provavelmente são pessoas que não contribuem, né? Como é que Uhum. funciona isso para um pescador se aposentar? Certo. A gente chama, eu gosto de falar de uma forma fácil e prática, né? A gente chama da aposentadoria do rural. Essa aposentadoria, ela engloba o agricultor e o pescador. Sim. Então, são pessoas que, assim como os outros trabalhadores, eles já contribuem com a nossa sociedade. E existe também uma questão de um trabalho mais penoso. Por exemplo, o agricultor, ele acorda mais cedo, tá ali sol a sol, fica exposto, né? Vento, enfim. E também tem essa questão do horário. Como funciona o pescador? A nossa cidade é uma cidade oceânica, né? Então tem bastante, tem mar, tem lagoa e tem bastante pescadores. Esse pescador, de fato, como você falou, ele não vai contribuir para o INSS como o contribuinte individual, mas ele vai provar que ele ficou durante 15 anos na atividade de pescador. Então, enquanto o trabalhador urbano se aposenta com o homem com 65 anos, o pescador será com 60, o homem. A mulher, 62 anos, trabalhadora urbana, a pescadora, 55 anos. E ela vai também, se ela auxilia o marido, se ela limpa lá o camarão, se ela limpa o peixe, se ela vende, ela fazendo a comprovação sobre isso, ela vai conseguir. Então, inscrição na colônia de pesca, inscrição no Ministério da Pesca, fazer a contribuição sobre o pescado, que aí vai gerar uma taxa lá de R$ 15, já não é essa taxa de 155 que o contribuinte individual paga, mas ela vai pagar uma contribuição sobre o pescado. Fotos, notas fiscais, comprou linha, comprou barco, comprou, e também, é um dos documentos mais importantes também, um dos documentos importantes é a declaração. O ato declaratório que ele faz dentro do sistema de que ele é pescador. E ele comprova aquilo que ele está declarando. Porque esses 15 anos ele vai falar, olha, eu comecei a pescar quando eu era criança, me inscrevi na colônia no ano tal. Sim. No ano tal eu atingi os 15 anos e a idade. E aí ele vai pedir a aposentadoria no INSS. Interessante. Você falou aí das idades. Uhum. Que foi essa reforma da Previdência? Tivemos uma reforma da Previdência? Tivemos a reforma da Previdência em 13 de novembro de 2019. Parece que foi ontem, né? Já tem um tempo, Já tem um tempinho. É a emenda constitucional 103 e ela veio para alterar as aposentadorias. Então, o nosso sistema previdenciário hoje é outro, pós-reforma, né? Foram alteradas as idades, algumas regras, e essa reforma também incluiu a regra de transição. Por que foi feita essa reforma? Eu entendo que para oxigenar o INSS, tá? Eu não entendo, diferente de algumas pessoas que dizem que o INSS vai falir. Eu ia perguntar isso. Gera curiosidade, né? As pessoas dizem o INSS, eu não entendo dessa forma. Porque é o que eu te falei, é um conjunto contributivo, as pessoas contribuem, Sim. né? Ali tem, imagina quantas indústrias, quantas empresas, né? É um sistema, né, de você fazer o registro ali acaba sendo obrigatório, porque senão você passa por uma fiscalização, pode ser penalizado. Então, a maioria a gente está numa cidade pequena, mas a maioria, o Brasil é muito grande e entra muito dinheiro no INSS. Inclusive, há alguns anos atrás, usava-se o dinheiro do INSS para outras coisas. Se eu não me engano, foi a obra da Ponte Rio-Niterói, e algumas outras questões. Enfim, então, o que se arrecada é muito, é bastante. E aí a reforma foi feita para oxigenar, para ela arrecadar um pouco mais e ela não terminar tão cedo, ou seja, não atrapalhar quem está nascendo hoje. Com a Previdência, ele vai querer se aposentar quando tiver 65, quando tiver 62, a mulher, e aí ele não ter problema, porque
fazendo esse estudo atuarial, eles entenderam que precisava dar uma oxigenada no INSS. Mas essa reforma, ela beneficia quem? O governo ou o contribuinte? As pessoas têm essa dúvida, tá? Elas chegam para mim, eu vi na internet que agora eu posso me aposentar com 55. Eu falo, não, gente, a reforma não veio para facilitar a vida dos segurados. Ela veio para trazer novas regras e ficou um pouco mais difícil para o segurado, não ficou mais fácil. As regras mudaram um pouquinho para pior, tá? Agora, a regra de transição, ela existe para não atrapalhar tanto a vida daquele que já estava com a aposentadoria batendo na porta. Sim. E aí ele transiciona, ou seja, ele paga um pouquinho a mais. Mas aí eu dizer que facilitou, vou aposentar mais cedo, vou pagar menos, isso não existe. Entendi. Eu pergunto isso também em relação à aposentadoria. Por exemplo, eu trabalhei desde cedo autônomo, né? Eu trabalho como DJ desde os meus 15 anos. E depois dos 18, que eu fui vendo que eu não ia para outras profissões ali, eu pensei em ir para a área militar e tudo mais, mas conforme foi chegando ali 20 e pouco, eu fui vendo que realmente eu ia continuar naquela profissão. E muito se falava para mim do MEI. A gente não abordou aqui, mas muito falava do MEI. Até uma forma na minha cabeça, mais jovem, assim, talvez eu possa ter uma garantia através do MEI. E assim eu fiz o MEI e comecei a pagar o MEI. Eu deveria ter uns 23, 24 anos, mais ou menos. E outros trabalhos que eu tive fora DJ foram através de prestação de serviço. Ia lá, emitia uma nota, enfim. E agora com 31 anos já, 30 anos na verdade, que eu fui ter meu primeiro emprego de carteira assinada e que é descontado lá o INSS. E essa pessoa que nunca contribuiu, por exemplo, eu acredito que eu não estou nem preocupado em contribuir, sei lá, são quantos anos que um homem deve contribuir para conseguir? 15 anos. 15 anos? E tem que ser pagamento em dia para gerar os 180 meses de carência. Exato. Então, no meu caso, começou a contar esse ano, então 30, 45 anos. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quando você fez o MEI, você chegou a pagar a Previdência ou você só fez o MEI? Não, eu fiz o MEI e paguei algumas parcelas. Então, você vai depois eu parei porque, como eu não usava muito o MEI, eu acabei Você já fechou seu MEI? Não, fechei. Tem que fechar. Tem que fechar, né? Devo estar devendo horrores lá, né? Você tem que fechar. Tem que fechar isso também. Seria bom. Se você não estiver usando, eu vou usar, eu vou emitir nota para os meus clientes, né? Meus clientes estão exigindo nota, eu vou pagar o INSS através disso aqui, vou contar minha aposentadoria com isso aqui. Mantém o MEI. Não estou usando. Dá baixa. Dá baixa. Melhor. Né? Melhor. Tá? Até porque pretendo fazer de uma outra profissão e é bom encerrar realmente. Aí vai contar esse período que você já pagou, mais o período da interessante. carteira. Então, esse período que eu paguei, ele conta também. Vai contar. Beleza. Vai contar. Mas a pessoa que nunca trabalhou, ela consegue... Nunca trabalhou... Contribuinte individual, carteira assinada. Ela consegue se aposentar? Olha, é muito usual. E se você está perguntando se ela nunca trabalhou e ela vai fazer o MEI, ou ela nunca trabalhou e quer se aposentar? Quer se aposentar. Porque vai chegar uma hora que ela não vai ter mais condições de... Certo. Ela vai se encaixar, eu chamo de benefício por exclusão. Ou seja, o cliente chegou, a pessoa tem uma dúvida, o que seja. A gente vai olhar todas as possibilidades de benefício para ela. Pagou, não pagou, foi por tempo de contribuição, por idade, já atingiu idade, não atingiu, tem carência, não tem. Ela não tem nada disso, que é a pessoa que você está mencionando. Aí não tem jeito. Ela vai ter que ver se ela se encaixa na miserabilidade, se ela é uma pessoa de baixa renda, para conseguir o benefício assistencial, que não é uma aposentadoria. Ou seja, é uma assistência do governo para aquela pessoa que está naquele sistema ali de necessidade, de baixa renda, estado de miserabilidade, pobreza, o que seja, aí vai encaixar para ela. E existe também a questão da previdência privada, né? É uma forma da pessoa pagar... Sim. Sem depender necessariamente do governo. Aí vai de um planejamento, né? A pessoa vai procurar o banco, vai procurar a instituição que promete isso para ela, tem que ter uma relação de confiança ali, porque ela vai pagar muitos anos, e aí vai ser mais um complemento, vai ser mais uma renda que ela vai ter, né, lá na frente,
para elas ter mais um conforto, né? Porque a gente avança, quando chega uma certa idade, a gente quer ter um conforto, né? Então, verdade. vai sempre se Porque quando é planejando. jovem, às vezes a pessoa não se preocupa com isso. Eu tiro até pelo meu exemplo. Quando eu era jovem, eu não estava nem um pouco preocupado com Sim. isso. Estava trabalhando, produzindo, fazendo o É. meu ali. Mas, não que eu tenha me preocupado com isso depois de velho, mas quando eu comecei a trabalhar nesse emprego com carteira assinada, eu fui ver que, caramba, eu tô com 30 anos que eu estou conseguindo contribuir com isso. Na verdade, com esse salário mínimo, com o salário mínimo, com a nossa, um exemplo, juventude, a gente não quer pegar os R$ 155,32 e colocar na Previdência. Não tem Porque eu vou imaginar, 15 anos é muito tempo, eu não vou pagar isso mês a mês. E é muito importante pagar mês a mês dentro do período que tem que ser pago. É de 1º a 15 do mês seguinte. Por quê? Ele é em razão do meu trabalho. Então, tem o MEI que você falou aí, que é até o dia 20, mas eu estou falando do contribuinte autônomo, individual. Ele trabalhou, pagou, trabalhou, pagou. Não adianta depois querer somar tudo e pagar tudo junto. Ah, tá chegando a idade, vou correr. Ai, meu Deus, vou juntar tudo e vou pagar. Aí as pessoas falam assim, ué, mas como que o INSS aceitou a minha contribuição e não me aposentou? Você pediu, ele vai te dar a boleta. Você vai ter lá uma boleta, vamos dizer, de 2 mil, 3 mil, 8 mil, o que for. Ele vai aceitar você injetar esse dinheiro, porque você está pedindo para pagar suas contribuições, mas aí você não vai ter a carência, que é o pagamento em dia. Então, por mais que seja doloroso fazer esse pagamento mensal, é importante que ele seja mensalmente em dia, dentro de 1º a 15. Já vi várias pessoas que não têm qualidade segurada porque pagaram várias parcelas em atraso, várias parcelas erradas. Então, dá problema na aposentadoria e dá problema também no benefício de auxílio-doença. São duas coisas que o brasileiro, assim, tem dificuldade, né? Que é pagar em dia, se organizar para pagar um valorzinho ali todo. Sim. E pagar em dia, que por conta das dificuldades do dia a dia acaba atrapalhando. O que são esses livros aqui? Esse aqui tá com o seu nome. Isso aqui foi escrito... Esse eu escrevi sozinha. Na verdade, eu fiz uma mentoria que me ajudou a escrever esse livro, porque ela foi extraindo de mim. Não é tão fácil se escrever de uma maneira que o livro fique bom, né? Então, eu era questionada sobre as coisas que eu gostava, né? Sobre o que eu queria impactar na sociedade, né? E eu acho que eu consegui trazer isso dentro do livro. Qual é o tema do livro? Esse aqui fala sobre... Não, né? Esse não é Previdência. Previdência, eu creio que... A editora perguntou se eu queria fazer um novo livro. Eu falei assim, não, porque a gente tem que ficar mudando os projetos. Não dá para você ficar livro um ano, livro no 2º ano, livro no 3º ano, né? Mas de Previdência pode ser que surja daqui a alguns anos, né? E aí eu queria ajudar as pessoas, né? As pessoas que estão lendo, elas estão sendo impactadas no sentido de empreender, de abrir seu próprio negócio, de deixar um pouquinho de lado o medo, né? De se auto-questionar, extrair o melhor que ela tem dentro de si. Então, vai mais para a área do desenvolvimento pessoal, tá? Bacana. E esse outro livro aqui, Valente, esse daqui da doutora, Conectadas para Prosperar. Isso. Sai da estagnação. Ideias de crescimento pessoal com chaves baseadas no comportamento. Exatamente. Aí tem aí se você quiser conhecer se você é influente, dominante, se você é estável, se você é conforme, você tem que conhecer quem é você, né? E esse outro aqui, Valentes, uma jornada de superação. Como é que foi esse livro aqui? Esse eu escrevi com alguns amigos, eu escrevi apenas um capítulo e eu falo sobre a dor do luto, né? O luto, ele tem algumas fases, então é importante a gente se conhecer também, porque é uma coisa que a gente não quer passar, mas a gente sempre, né, pensa, porque a gente não quer perder os entes queridos. E aí eu creio que a pessoa lendo, ela vai entender um pouquinho melhor como funcionam as fases do luto. Qual é o capítulo aqui? Vai na página 160. Acho que você já está na página, não? 140. Aqui. 159, 160. Cheguei. Isso. Não, Márcia. Exato. Isso aqui. Essa daí. Tá aqui. Vai na 160. E se eu te perder? Exato. Por que falar sobre o luto, doutora? Então, foi uma... Posso perguntar? Pode.
um momento que hoje eu consigo falar sem me emocionar muito, sem chorar, porque Deus me confortou muito, sabe? E também foi um dos motivos de eu escrever o livro, mas foi uma perda, assim, trágica e foi fatal, que foi um acidente de moto do meu irmão. Sim. Ele era 9 anos mais novo do que eu. E o que aconteceu comigo, como eu enfrentei, como eu lidei com essa situação, foi o que eu escrevi aí no livro. Eu acho que vai ajudar algumas pessoas. Isso é interessante, né? Você, com experiências de vida, você poder impactar outras, né? E ajudar outras pessoas, né? Sim, Isso a senhora já faz no direito, né? sim, Com conhecimento, com a sua experiência ali de trabalho, consegue impactar também na vida das pessoas através do direito, mas isso transcendeu aqui para os livros, nos né? livros. Eu adorei o presente, eu vou querer que a senhora deixe aqui uma dedicatória no seu livro, que acho interessante. Quando eu recebo um livro direto do autor, eu preciso que seja Tá ótimo. assinado. Isso eu vou pedir aqui para a senhora, com certeza. Tá? Já está convidada para falar sobre desenvolvimento pessoal. Obrigada. Um tema que eu também adoro. E gostaria de abordar algum tema, gostaria de falar sobre mais alguma coisa. Sinta-se à Eu vontade. acho que foram bastante perguntas. Eu consegui fazer né? a maioria das perguntas, cara. Eu acho que as pessoas que Isso vão foi bem assistir proveitoso. vão ter bastante perguntas ali para fazerem as suas consultas, né? Isso é bom, Isso porque vai aí ajudar. gera um gancho para elas procurarem a senhora nas redes sociais. Isso também. A gente vai deixar todas as redes sociais na descrição, mas como encontrar a senhora nas redes sociais? @Márcia Alves Advocacia, através do Instagram. Quais são as dúvidas que as pessoas podem procurar a senhora? Sobre o quê? Além do Sempre INSS. as questões previdenciárias, tá? O BPC Loas, a pensão por morte, o auxílio-doença, né, as aposentadorias, enfim, sempre questões relacionadas ao INSS. Então tá ok. Agradeço Tá a bom? participação. O senhor que agradece. Seja bem-vinda ao Fala Podcast. Obrigada. Já está convidada para mais um episódio. Obrigada. Tá bom? Tiago, obrigado mais uma vez aí, tá? Esse foi o episódio, mais um episódio do Fala Podcast. Eu sou o Robinho e até a próxima semana com mais um Fala Podcast. Não esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações, aquela coisa que todo mundo que está no YouTube fala para você, mas isso é muito importante pra gente. Obrigado aí pela sua audiência, pela sua participação. Pode deixar as perguntas no comentário que vamos encaminhar para a doutora. Obrigado e até o próximo episódio.